Olá, boa noite. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra integrativa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atividade física integrativa, o como a gente pode fazer atividade física sem fazer um monte de sacrifício, né? Então eu vou falar com o Bruno, que é educador físico. Bruno, quando você quiser, pode pedir para entrar, que daí a gente pode começar. A atividade física acaba sendo bem difícil aí no meio da quarentena, principalmente, né? Vamos lá. Olá, tudo bom, Pri? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Bom, vamos conversar de um tema um tanto quanto polêmico, eu diria, né? E difícil para muita gente. Vamos desmistificar aí algumas coisinhas, né? Tentar simplificar muitas delas. Tudo bem? Sim, com certeza. Falar de atividade física no meio do isolamento, aí todo mundo, mudança de rotina é bem difícil. E um, é interessante você como educador físico, né? Então, queria falar, ó, o Bruno, conheço pela pós, né? Ele é professor também da pós de saúde integrativa e bem-estar do Einstein e faz uma grande contribuição, afinal, um dos pilares de estilo de vida, de qualidade de vida, é ter a atividade física, né? E a gente sabe que muita gente tem dificuldade de se manter ativo, de fazer atividade física, porque às vezes fala, ah, eu não gosto, ou começa depois, começa e daí não adequa. Então, eu acho que você traz uma abordagem aí bem diferente do que o pessoal está acostumado. E se você puder falar um pouquinho primeiro assim sobre como é que é o seu trabalho, né? Você é um educador físico e está aqui falando sobre saúde integrativa, né? E o que que tem, como que se juntam aí atividade física, você como educador aí com saúde integrativa? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, Pri? Acho que obrigado por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre exercício físico. Bom, meu nome é Bruno João, sou profissional de educação física. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente faz essa atividade física integrativa. Eu só queria pegar um pouquinho, Pri, eu gosto de brincar algumas coisas, tá, gente? A gente vai fazer umas Claro, fica à piadinhas bem vontade. ruins, mas a gente faz, tá? A desculpa da moda agora é que a academia tá fechada. Entendeu? A academia tá fechada, eu não posso ir na academia. Não, mas tem, né? Então, eu acho que é interessante, né? A gente vai falar um pouquinho como até mesmo essas justificativas pessoais, elas mudam com os tempos, né? Tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo, né? E aí acho que você já começou com um ponto importantíssimo, que é a questão de como a gente relaciona a atividade física com as práticas integrativas e medicina integrativa e tudo mais. Eu vou pincelar de forma super breve, porque não é uma área que eu trabalho diretamente. Eu trabalho hoje com saúde preventiva, então em atenção primária, né? E na atenção primária do SUS a gente tem as PICs, que são as práticas integrativas, né? Que aí de fato elas são muito relacionadas com atividades físicas. Mas aqui eu vou sair um pouquinho do âmbito SUS, vou para um âmbito mais pessoal para a gente pensar, né? E pensando até ser bem direto também com algumas coisas. Pri, eu estava até dando uma olhada hoje nos seus posts e acho que algo que se relacionou muito com atividade física foi um que você colocou da questão do profissional integrativo. E acho que a gente pode fazer um paralelo muito interessante. Que é a questão assim, né? Você até anotei aqui para lembrar certinho. Você colocou da questão da criatividade, da curiosidade por novos conhecimentos, da valorização da autonomia, da observação e da escuta e da capacidade de contextualização, né? Eu sempre convido os meus clientes a pensarem na atividade física como uma experiência e não como um dobra-estica, né? Então, quando a gente pensa em uma experiência, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Eu tenho que levar em consideração como eu serei criativo nesses minutos que eu
despenderei? Qual será a contextualização daquele meu movimento, naquele ambiente no qual eu faço parte? A experimentação. Mais para frente eu vou até falar de uma pessoa que eu sou muito próximo, que é minha esposa, que acabou de fazer uma confissão. Até eu vou falar um pouquinho dessa questão da experimentação, vou usar ela como exemplo, né? E também a questão da autonomia, né? De valorizar essa autonomia, que acho que talvez é o único que na atividade física a gente tem um ajuste, né? Porque assim, quando a gente fala em atividade física, é a questão da autonomia, de você fazer escolhas. E quando você escolhe que outra pessoa te prescreva ou algo do gênero, também é uma forma de você ser autônomo, né? Então, acho que até Uhum. desmistificar. Ser autônomo não é necessariamente fazer toda atividade física sempre sozinha. Pedir ajuda também pode contribuir muito aí no processo. Então, acho que já queria começar colocando esses pontos, porque eu vi isso, eu consegui relacionar e eu achei que faz muito sentido quando a gente pensa numa atividade física aí de forma mais integrada, né? Não, E acho pensando em ótimo todos que os você momentos da falou vida. isso. Até a Thaís falou, né? Que interessante, pensar em atividade física como experiência deixa ela mais convidativa. Eu concordo, adorei quando você falou assim, não, pensa como uma experiência, né? Porque às vezes quando a gente pensa como uma obrigação ou como se fosse assim um remédio assim com algum fim de necessariamente tratar não tem aquele convidar, né? Aquele prazer do mesmo jeito, né? E essa questão de autonomia que você está trazendo, que é a autonomia de você poder lidar com o seu próprio corpo, né? E o quanto que você se apropria do seu próprio corpo, né? E ter essa experiência sensorial também, né? De atividade física. Sim. Não. Às vezes eu vou fazer atividade física porque é obrigação. Não, você não vai fazer atividade física porque é obrigação. Isso talvez seja uma das maiores mentiras que você pode contar para você mesmo. Né? Eu sempre falo que a gente nunca faz nada por obrigação. A gente dá um jeito de tirar da nossa vida. Então, a ideia de transformar isso numa experiência que é aonde eu estou, quem sou eu, o contexto micro no que eu faço parte ali, o contexto ampliado no que essa atividade física me ajuda e o contexto longitudinal, onde ela me leva. Então, acho que é um pouquinho disso, de você ampliar o olhar para a atividade física, não só nos seus objetivos pessoais, mas é como que ela vai me ajudar nesses campos horizontais aí da vida. Até ligando com a questão da longevidade que você trabalha super, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem muito a considerar dentro de um movimento, né? Sim, até porque você falou, você chegou a comentar assim sobre as práticas integrativas e complementares, e eu aí queria reforçar, trazendo também a minha parte aí de saúde integrativa, longevidade, que isso que você está falando, isso que é saúde integrativa, né? Saúde integrativa não é só práticas integrativas, então não necessariamente você precisa se apegar a uma prática em si da mesma forma que quando você fala em atividade física, logo as pessoas já pensam assim, academia, né? Ou então alguma coisa assim, vou fazer esteira, né? Musculação, esteira. Mas se você associa a atividade física só com essas coisas e você não se dá bem com essas coisas, não vai dar para ser prazeroso mesmo. Mas quando você pega a essência, né? E aí que tá, qual que é a essência da saúde integrativa? É exatamente isso que você falou, é a autonomia, né? O como que você lida com a sua experiência, tanto dentro do seu corpo, da sua mente, mas também no seu ambiente e na comunidade. Isso sim é a essência da medicina e da saúde integrativa. Então, você é um profissional integrativo também, só de ter esse olhar de ver a pessoa aí como um todo, mesmo que não necessariamente faça uma prática integrativa descrita no SUS ou em qualquer outro lugar, porque isso que é a essência. E aí acho que esse é o bacana, né, Pri? E acho que até puxando isso que você falou, para quando a gente pensa numa atividade física integrativa, não é a atividade física X ou Y. Se a gente parar para pensar,
o ato entre você escolher um carro ou ir a pé, você pensa na sua saúde. Primeiro, você já teve autonomia de ter essa decisão. Segundo, que você pode ser criativo em pensar no caminho. Terceiro, que você vai aí, de certa forma, ser curioso, né? Tô pegando até esses micropilares. E quarto, e aí pensando até nessa comunidade, você vai. E aí é a questão do impacto, que a gente não pensa no impacto das nossas atitudes, mas você consegue economizar CO2, né? Então, até pensando nessas coisas, olhando para a sua atitude de forma mais macro, uma pequena atitude de trocar o carro por ir a pé, você melhora a sua saúde e você também melhora a saúde da sua comunidade. Ser do planeta, eu vou ser muito filosófico, não vou falar isso aqui, mas também vai, entendeu? E é algo que a gente tem que considerar, né? Quando a gente pensa aí nessas atitudes, né? E acho que esse é o X da questão. É começar a entender isso de uma forma menos rigorosa e mais inclusiva, né? Então, acho que esse é o grande ponto, né? E isso vale para todas as idades e todas as situações, né? E quando você pensa isso, né? Você falou, bom, a gente vai ter que alinhar algumas coisas, né, com a pessoa. Como é que você faz isso? Você como profissional, como educador físico, como é que como é que é a sua atuação para ajudar, então, a pessoa a integrar todos esses pilares que você trouxe? Como é que funciona isso? E aí acho que tem alguns pontos, né? O primeiro é que eu tenho que escutar mais do que falar. Eu acho que esse é um ponto, né? Acho que até entrando para as pessoas assim, você quer começar uma atividade física supervisionada? Procura alguém que te escuta mais do que fala. Eu acho que esse é o primeiro passo. Eu sei que você coloca muito das questões das alquimias e tudo mais. É uma forma simples de você diferenciar um bom profissional do outro. Aquele que escuta mais do que fala. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, entrou uma mosca aqui em casa. O segundo ponto, acho que até para trabalhar isso com o cliente, eu acho que eu tento resgatar experiências anteriores do cliente, né? Porque aí eu vou até cair para outro ponto. Vou convidar quem está na live a pensar um pouquinho. Qual que é o seu... E aí até ligando um pouquinho com a questão da longevidade. Como você entende as suas experiências passadas com atividade física? Esse é o primeiro passo, para a gente conseguir identificar quais eram as que funcionavam e as que não funcionavam, né? E por que as que funcionavam, funcionavam, e por que as que não funcionavam, não funcionavam. Qual é o que tem uma e o que tem na outra, né? Então eu faço essa conversa com esse cliente para pensar nisso. E aí a resposta vem dele. E se ele não tem nenhuma, beleza, olha, Bruno, nunca fiz atividade física supervisionada, não tenho a menor ideia do que seja, nem não supervisionada, não gosto. Vamos pensar assim, a sua personalidade, no seu horário livre, o que você faz? Quais são as atividades que te dão prazer? Ah, Bruno, olha, eu sou um cara que eu gosto de ler. Eu leio o dia inteiro. Então vamos buscar, pensando em um ramo de atividades físicas. Talvez elas tenham que ser individuais, talvez elas tenham que ser mais calmas, talvez elas tenham que ser mais reclusas, num espaço fechado, e você tenha que fazer sozinho. Ponto. Bruno, eu gosto de estar naquele churrascão, pagodão, cheio de gente, tudo mais. Legal! Então vamos buscar uma atividade que tenha mais gente, que talvez possa ser coletiva e com uma supervisão direta. Então, fazer com que a própria pessoa entenda qual é a atividade física que vai gerar mais prazer. Porque se aproxima mais do que ela gosta para ela. Né? Até esses Nossa, eu acho dias eu estava conversando com uma pessoa. Oi? Não, é perfeito isso que você falou, porque não é a gente pegar uma atividade e tentar encaixar na pessoa de qualquer jeito, e se não dá, empurra, né? Não, essa parte que você falou da escuta, né? Quando que ia pensar, né? Um educador físico tem que também ouvir, né? Faz parte, né? Então, entender qual que é a essência da pessoa e poder
adequar a atividade para as habilidades dela e para o prazer dela. Eu achei incrível o que você falou. E é muito. E aí acho que a gente pode relacionar até com a idade das pessoas. E aí é o X da questão, né? De ser criativo, de experimentar. Você não vai. Hoje, eu tenho 28 anos. Eu tenho certeza que eu gosto de algumas coisas hoje e daqui 30, 40 eu vou gostar de outras. Então, eu não posso criar essa expectativa. Acho que esse é o X da questão, né? Até aqui, ó, mandar um abraço para as Thaíses que estão aqui. Thaís, por favor, compareça à aula. Cobrando, tô brincando, não, brincadeiras, porque acho que esse é o ponto, né? A gente tem que ter essa diversão também, né? O momento da atividade física é um momento prazeroso, então não dá para ser rígido, né? Acho que esse é muito importante, né? E aí, até pensando, por exemplo, nos idosos, ele também escolha dele. Por mais que o treinamento de força, o treinamento aeróbio sejam aí as grandes bases para uma longevidade ativa e funcionalmente saudável, a gente tem que considerar. E tem idoso que vai pular de paraquedas e tá tudo bem. E tem idoso que vai fazer tai chi no parque da Água Branca. Também tá tudo bem. Né? É o ponto. Deixar com que as pessoas escolham de forma mais autônoma. Né? E como que você vê isso até, Não, bem hein, legal, Pri? Acho que porque essa realmente questão. idoso às vezes é até uma dificuldade, porque se tem uma história de vida, né? Isso que você falou, pegar experiências prévias, pegar o que, que já fez, o que, que fez diferente. Às vezes pega um idoso que nunca fez um exercício físico regular, mas se você pega a história de vida, tem vários tipos de atividades que sempre gostou de fazer, né? Então, às vezes, adequar alguma coisa também é uma possibilidade, né? Porque por mais que a gente, né, e até eu falo como médica, a gente prescreve atividade física mesmo, principalmente né, idoso precisa, né, da parte de musculação, aí tanto para prevenção de quedas, na questão do equilíbrio, de não ter perda de massa muscular, mas ao mesmo tempo, como que a gente pode usar isso dentro da rotina, né, da pessoa que ela já tem e com as coisas que está mais confortável, né? Eu até gosto de dizer que quando vai colocar alguma coisa nova para alguém, faz alguma regra de 80-20, não vai tudo novo, porque senão vai dar desconforto. Então, vai 20% novo, vai ver se dá certo, depois, né, vai adequando. Tem uma história legal. Eu me formei no Dante Pazzanese. Eu fiz toda a parte de aprimoramento, estágio e tudo mais. E aí lá, como que funcionava? Lá é reabilitação cardiovascular, pacientes graves, muitos idosos. E a gente tinha uma quadra que era de mais ou menos ali, vai, uns 10 por 5. Mais ou menos era esse tamanho da quadra. E aí na turma de segunda, quarta e sexta, toda sexta, a gente jogava vôlei. Era um vôlei completamente adaptado, com os professores, um de cada lado em quadra, para evitar quedas. Então, era uma atividade completamente controlada, embora ela tinha mais risco do que as outras. Mas, muitas vezes, com essa atividade lúdica, a gente conseguia fidelizar o cliente por mais tempo. Né? Ali no caso SUS, né? Paciente SUS e tudo mais, mas mesmo assim a gente conseguia fidelizar o paciente por mais tempo. Por quê? Ele passava a entender que fazer atividade física ali os outros 2 dias da semana ia levar ele a jogar o vôlei melhor. Então tinham muitos que falavam assim: esse exercício aqui nas aulas de musculação, esse exercício aqui é bom porque vai chegar na sexta eu vou conseguir jogar meu vôlei melhor. Então eles relacionavam isso. Então acho que esse é o ponto muito importante. E eram idosos, né? E tá tudo bem ter objetivo, o idoso ter objetivo também. Né? Acho que esse é um ponto importante. Sim, tanto eu acho que você falou também, com pessoas que têm doenças, é possível ainda promover saúde, né? Então é possível não só ficar na doença em si, mas o como pode levar ao bem-estar, isso que você falou de trazer atividade para algum ganho para ela no dia a dia, né? Então, isso é você trazer bem-estar também.
E daí eu pergunto para você, né? Como é que ficam, qual que é a relação aí das emoções e a atividade física? Porque você falou em algumas coisas, por exemplo, qual que é as experiências que já teve antes, né? Então, uma questão memória, né? Ou como que relaciona, essa parte que você falou durante a própria semana, vamos fazer atividade para você conseguir no final da semana aquilo, né? Então, eu queria que você trouxesse assim, como é que você vê a relação aí das emoções e da atividade física? Teria que ser um tempo só, essa é uma live específica disso, mas eu acho que para trazer em poucas palavras, né? O nosso cérebro, ele tem uma liberação neurohormonal potencializada com atividade física. Todos os benefícios da atividade física, eles podem ser divididos entre agudos e crônicos. De forma aguda, a gente tem aquela sensação prazerosa, que todo mundo tem, né? Terminou o exercício. Ah, estou cansado, não vou. Começa a ir, pratica, você termina, aí sim, endorfina, serotonina, uma série de neurotransmissores que são positivos, né? Por isso que um dos resultados da mudança de atividade física é controle da ansiedade e mudança de humor. Isso a gente consegue ver de forma aguda, né? De forma momentânea. E aí a gente vai ter aí nós teremos aí outros resultados de forma mais crônica. Então, sim, eu gosto de dizer que o exercício físico ele faz parte de mental positiva, né, de um cuidado em saúde mental. Ele tem efeitos similares a alguns ansiolíticos e antidepressivos. Então, assim, a gente tem uma resposta muito positiva. A Thaís que está comentando aqui, ela até é psicóloga, trabalha comigo, não sei se era para falar, tá, mas vou falar. Então, Pode assim, né, a falar. gente trabalha muito em parceria e acho que esse é o bacana, né? Ver como o cliente ele também consegue se mudanças positivas. Porque quando a gente fala em saúde mental, e para qualquer outro tipo de doença, você precisa estar em movimento. A melhora ela vem pelo movimento, seja ele físico, seja ele cognitivo, mental. E talvez a atividade física ela traga esse movimento de forma mais prática. E aí tem outros pontos. Quando você faz um exercício, você melhora a sua rotina, porque você consegue estruturar melhor a sua rotina. E aí, até chegando no que você falou, você rememora, você relembra experiências. Então, você tem aí a lembrança de experiências positivas com a atividade física. Eu vou usar aqui, pode não ser tão ortodoxo o que eu vou falar, mas a gente fazia isso e eu faço isso até hoje como de acordo com o cliente. Eu já usei nome de ex-marido, de ex-esposa, de ex-namorada, para idosos principalmente, porque isso funciona muito bem. Você relembra pessoas, você relembra momentos, e aí isso faz, e cada um vai ter o seu, tá? Você tem que linkar com atitudes positivas. Então, acho que esse é o X da questão, que nem você falou. A atividade física, ela traz momentos positivos. Né? E a rede de apoio, que ela acabou de colocar aqui, a Thaís. Exatamente. A gente cria uma rede de apoio entre profissionais, entre profissional paciente, paciente, paciente. Já vi muito namoro sair de atividade física, já vi muito casamento, já vi muita briga também, que acontece, faz parte de esportes principalmente, mas aí é outro campo. Mas tem tudo isso sim, né? Sim, a atividade física, os benefícios vão além do que só músculos ou emagrecimento. E eu acho incrível que você trabalha junto de psicólogo, que você trabalha junto de outros profissionais de saúde, porque a atividade física, ela tem, né, como você falou, tantos benefícios que não vai chegar. Nossa, eu acho que o seu bicho veio para cá. Não, Que não vai deixa eu só chegar. fechar aqui, ó. Diga. Vou só fechar a janela que Tá bom. tá calor hoje. Mas Aí os eu bichinhos de luz tava. acabam entrando.
agora Não, tá é ao chegando. vivo, gente. Ao vivo a gente tem dessas É coisas, faz assim, parte. é assim. Desculpa. Mas quando a gente pensa assim, vou tratar a depressão, tá bom. Aí fala, vou dar medicação. Medicação é bom? Sim, é bom. Quando precisa, precisa tomar, né? Então eu recomendo, não tenho, não tô longe de falar que não é para tomar. Mas olha só como que outras atividades pode ter uma sinergia com todos os outros tratamentos, né? Então, mesmo você usando uma medicação, mesmo fazendo terapia, mesmo fazendo outras atividades, você pode somar isso e a atividade física, ela tem a liberação, a gente sabe, aí tem a serotonina, né, a dopamina, tem um monte de neurotransmissores que trazem bem-estar, mas a gente sabe que não é só isso. Na verdade, a gente não sabe muita coisa ainda, porque por que que será que não é a mesma coisa se você der um remédio, né, que dê todas as substâncias que a atividade física libera, você não vai ter o mesmo efeito de bem-estar do que se você fizer a atividade. E isso é porque depende de vários fatores. Isso que você falou, tem gente que vai sim começar a fazer uma atividade física não para ganhar músculo, mas para ficar em companhia de outras pessoas, né? Então, isso faz parte e tá tudo bem fazer isso, né? Que bom, na verdade, porque você está usando para potencializar. Então, eu acho que trazer essa visão de que atividade física não é igual a perder calorias, não é igual a ganhar músculo ou perder barriga, né? E tirar um pouco dessa visão e trazer como um autocuidado e uma forma de engajamento, né? Uma forma de você viver com bem-estar, usando aí o ambiente, né? As outras pessoas e outras coisas que estimulam, né? Então, queria saber você também em relação, por exemplo, música. Fazer atividade É, física com música, que é um era isso sensorial. mesmo que eu... Como é que você vê isso? É bom, não é bom? Que você Eu pensa? acho ótimo. Eu acho ótimo, porque você falou a questão de ambiente, e eu vou até pedir assim, ó, quem puder, comenta aí qual foi a música que você utilizou para fazer atividade física. Porque acho que isso é bacana. E aí eu vou dar um exemplo pessoal. A música, ela de fato pode até melhorar o seu ritmo de atividade física, tá? O seu desempenho na atividade física. E eu vou dar um exemplo pessoal, até linkando com o que a gente falou de criar ambientes, de ser autônomo e de vivenciar novas experiências. Tem muita gente que me pergunta qual que é a música ideal para fazer exercício. Eu vou contar um negócio para vocês, algo que eu não, acho que eu nunca contei numa live. Quando eu estava fazendo mestrado, trabalhava 10 horas por dia no hospital, fazia mestrado, tinha que escrever não sei o quê, eu ia para academia e ó, vou colocar minha reputação em jogo aqui, Priscila. Eu escutava funk brasileiro. Por quê? Porque eu queria criar um ambiente completamente diferente do que eu estava vivendo fora dali. Eu queria realmente me desconectar de tudo. Então eu escutava funk brasileiro, tá? E tá tudo bem. Hoje eu escuto podcast sobre finanças, podcast sobre saúde, ou até mesmo um pagode, que nem a Thaís colocou aqui. Então é isso, a gente vai mudando os nossos gostos e acho que a partir do momento que você começa a se perceber, você também vai ajustando, fazendo esses ajustes, né? Ó, por exemplo, tem a Thaís que teve os anos 80, tem a Fernanda que colocou um pop, a Carol é das minhas, a Carol também escuta um funk. Então, assim, a gente vai adequando as nossas necessidades aos momentos que a gente vive. Por exemplo, a Thaís colocou, ó, Raça Negra e Chico Buarque. Acho que se eu colocar isso, eu durmo. Entendeu? Não, tirando Raça Negra, mas brincadeiras à parte, e aí é muito pessoal, é de cada um. Né? Então, acho que esse é um ponto super importante. E você, Pri? Agora eu quero saber de você. Vou te colocar nessa saia justa aqui. Você me convida, eu te coloco em saia justa. Fala também, compartilha também.
Não, eu gosto também, na verdade, eu acho que a música, às vezes, ela embala no ritmo do que a gente está fazendo. Então, eu sou uma pessoa que eu adoro ler, eu adoro é, saber, assim, estudar. Então, eu ouço muito audiobook, né? Que são livros que são falados. Mas, se eu vou fazer uma atividade mais intensa, né? Se eu vou dar uma corrida, se eu ficar ouvindo audiobook, parece que não dá uma sincronia certa, né? Então aí eu Não preciso ouvir encaixa. uma música mais, um pop mais agitadinho, né? Geralmente um pop rock, assim, que eu gosto, né? Aí Não, até perfeito. o Newton aqui falou, né? Fazer caminhada acompanhando de muita música, de preferência rock ou música dos anos 60 e 80, né? Vai de cada um, eu acho que isso dita. E eu convido também, às vezes, fazer sem música para ouvir o seu próprio corpo também. Dois tipos, eu acho que tem os seus benefícios, tem o seu momento, né? Eu acho que o que você trouxe é importante para a gente ter essa flexibilidade de adequar a atividade física e adequar a forma que a gente faz. Você vai ouvir com música, você vai ouvir sem música, você vai fazer com alguém, você vai fazer sozinho, né? Então, você pode variar, num dia fazer com um grupo e no outro dia fazer sozinho. Mas quando você faz isso, ouvindo o seu próprio corpo e suas necessidades, faz muito mais sentido. Às vezes, fazer uma atividade física sem nada e prestar atenção, como que você está pisando, que músculos que você está mexendo, né? A respiração, né? Então, a respiração que você começa a perceber, começa a ficar mais frequente, né? O coração começa a bater mais rápido. Essa percepção, autopercepção sensorial, também é uma coisa que faz você ouvir a si mesmo e às vezes saber que tá na hora de fazer mais ou menos, né? Ou você tá fazendo bom ou não, até para você conseguir saber programar suas próximas atividades físicas e adequar com aquilo que faz sentido para você, né? Exatamente. Acho que até um ponto que é legal que você comentou de fazer sem a música. A Esther. A Esther, você sabe quem é a Esther. A Esther, outra excelente profissional. Eu lembro até hoje que eu tive uma experiência super bacana com ela, que foi uma caminhada meditativa. Então, na realidade, a gente fez sem música e é possível você meditar enquanto você caminha, né? E aí, até pensando em atividades mais intensas, isso também é possível. Você não necessariamente precisa meditar paradinho, né? Então, acho que esse é um aspecto super interessante. E aí, até pegando a palavra mesmo, de você começar a integrar atividades e momentos de autocuidado, né? Poxa, o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer atividade física ou eu vou meditar? Qual dos dois? Pô, você já pensou que você pode fazer os dois juntos? Então, aí fica o pulo do gato, talvez, né? Sim, eu Então, acho é incrível você algo para falar pensar. isso. Porque Oi? tem gente que. Eu acho incrível você falar isso, porque tem gente que fala assim: ah, mas eu não consigo meditar, eu não consigo ficar parado, não sei o que lá. Tá tudo bem. Tem prática para todos os gostos de todos os jeitos, né? Então, que tal aí fazer uma caminhada meditativa, né? Então, fazer uma prática que movimento. Tai Chi é uma das coisas que traz um movimento que é mais lento. Mas você pode também fazer uma prática meditativa fazendo atividades intensas, né? Fazendo Sim. uma atividade, fazer uma natação, né? Mas qual que é a diferença entre fazer uma atividade física que seja meditativa ou não meditativa? É a atenção, basicamente é onde está a sua atenção, né? Você ter atenção no seu corpo vai ser de um jeito, você ter atenção na música vai ser de outro jeito, você ter atenção nas outras pessoas que estão ao redor de você vai ser de outro jeito, e não quer dizer que um é melhor que o outro. Na verdade, cada um tem os seus benefícios, depende qual momento que a pessoa tá.
e depende o como que ela sente isso em si, né? Por isso que é importante aí a parte da escuta, né? Para fazer adequando aí, fazendo feedback ao longo do caminho. Não dá para também prescrever uma atividade física e pronto, vai dar certo. Não, vai mudar e vai mudar porque a gente muda também, né? Porque Exato. a gente muda a nossa rotina, porque a gente muda a nossa cabeça, porque a gente muda o nosso corpo, né? E cada vez que a gente muda, a gente tem que ir reavaliando, né? Então, esse processo de feedback contínuo para a gente ir adequando as atividades é fundamental, né? Você falou um negócio que é super legal, né? Tem uma prática que eu acho que é uma das mais internas possíveis, que é nadar. Você quer começar, você não sabe, você gosta de se movimentar e não sabe como começar a nadar, como juntar isso com o movimento, vá nadar. Contar azulejo, você consegue. Olha, é uma das atividades mais. Porque você não escuta nada, porque você só escuta a água batendo na sua orelha, no seu ouvido, e você literalmente conta azulejo. Então, acho que é uma das práticas mais que juntam mais essas duas. Então, é sensacional, sensacional mesmo, né? Mas acho que é um dos pontos, né? Que é começar a vencer os desafios não com os tenquês, mas começar a vencer os desafios com os porquês. Eu vou aqui porque eu gosto daquilo, eu vou ali porque eu gosto daquilo outro. Então é começar a ter essa percepção, né? Que não é fácil, né, Pri? Acredito que seus pacientes também não tenham isso de forma tão intensa. Ó, isso daí é boa. Você me lembrou de um negócio. Sabe que eu ficava fazendo isso quando era criança? Eu morava num lugar que tinha uma luz. Eu morava numa casa que tinha uma luz da rua e o que juntava desses bichinhos, qual que era o movimento que eu fazia com o meu irmão? A gente ia matar todos eles, obviamente. Então eu ficava tentando pegar nessa, eu pulava, eu corria. Ó, acabei de pegar uma aqui na minha mão. Então, a gente passa o tempo, mas a gente não desaprende isso, não. A experiência, o que eu acabei de lembrar, vem do quê? Vem do sururu aí que fica na luz. Então, é uma prática ao vivo, gente. Fica a dica aí, ó. E aí, Entendeu? ó, só fazendo ao vivo aqui, hein? É, não é? Com certeza. Não, eu acho que a gente tem que. Eu acho que isso de trazer a brincadeira, trazer a gamificação, né? E aí eu queria te perguntar também em relação a monitorar a atividade física. Assim, as pessoas às vezes têm uma meta e daí às vezes coloca assim, vou dar não sei quantos passos no dia, ou eu vou vai fazer assim, faz algumas metas. O que que você, como é que você lida com as metas na hora de fazer atividade física? Como é que a gente pode fazer metas mais efetivas e que tem aí a maior possibilidade de dar certo? Eu sempre uso dois pilares para isso. O primeiro é autocompaixão. Então, sempre que você for montar uma meta para você, mesmo de atividade física, o primeiro ponto é ter autocompaixão com você. Tá? Se você não tiver com você, vai ser difícil outra pessoa ter, né? E o segundo ponto pense que o termo técnico seria autoeficácia, mas o pense o quão capaz você é de cumprir essa meta, né? Então acho que esses são os dois principais pilares para uma meta uma meta que seja factível e factível, desafiadora e prazerosa. É só você usar a autocompaixão e a autoeficácia. Então adequa isso com você, com o que você acha que você é capaz e com o que você acha que vai te fazer bem. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de usar exemplos pessoais porque eu acho que isso traz a realidade. Porque eu também vivo isso, a Priscila também vive isso, todo mundo vive isso, né? Falar que eu sou perfeito ia ser muita mentira. Até demais. Então, eu gostaria muito de correr 10 quilômetros. Mas eu não vou colocar essa meta para mim. Por quê? Porque eu tenho um joelho operado. Então eu sei que se eu corro 10 quilômetros, o meu joelho começa a doer.
Então, eu não vou, por mais que eu queira, eu sei que eu não sou capaz de atingir isso, e eu tenho clareza do porquê a minha capacidade ela não existe, e tá tudo bem, eu vou por outros caminhos. Então, acho que esse é o ponto, né? E aí, até algo que talvez seja um dos maiores erros que as pessoas cometam, Pri, na hora de montar a meta. Porque a pessoa fala assim, não, nossa, meu, olha a Priscila, tá ali, ó, toda enxuta e não sei o quê. Aí vai fazer o quê? Fala assim, vou fazer o quê? O exercício que a Priscila faz. Porque esse deve ser o melhor. E aí é o grande erro. Porque você acaba olhando para a pessoa só porque você acha que ela fez. Mas na realidade, você tem muitas inspirações, mas você tem poucas realizações. Então começa a se inspirar menos e começa a realizar mais. Né? Acho que esse é o ponto principal. E começa a olhar a pessoa não para o resultado dela. Não olha para o resultado. Olha para o que de fato ela está fazendo. Porque muitas vezes o resultado ela é uma fração do processo. Então, esse é o determinante principal aí. Não sei se eu fui. Acho que é isso, né? É começar a se inspirar menos e transpirar mais. Eu falo pra galera, aí, ó, inspira menos e transpira mais. É melhor. Para todo mundo. Com certeza. Bom, eu adorei que você falou em relação à autocompaixão, porque é uma das áreas que eu estudo bastante e gosto, porque eu acho que isso faz ficar, as coisas ficam mais leves e parece que quando você tem a autocompaixão, e autocompaixão é você se perceber, reconhecer os seus limites, saber que tá tudo bem e que você pode fazer uma coisa que faz bem para você, uma coisa bondosa para você, e que essa coisa bondosa, é claro que não necessariamente é tudo que você quer, mas é um balanço dentre aquilo que você quer, aquilo que você precisa e aquilo que faz bem também ao seu redor, né? Então, isso que acaba sendo a autocompaixão. Então, quando você faz uma meta que esteja alinhada com as suas habilidades, naturalmente a sua autoeficácia vai aumentar. Porque quando você reconhece aquilo que você consegue fazer, e se propõe aquilo que você, uma meta, né, que a gente fala atingível, então é aquilo que você realmente sabe que vai conseguir fazer, mas não pode ser também muito fácil de atingir, tem que ter um pouco de desafio até para a gente se manter aí em movimento. Então, faz muita diferença. E tá tudo bem se às vezes mudar. Eu vou fazer uma confissão aqui que eu adoro fazer atividade física. Quando eu não faço, eu sinto, né, no meu corpo, mas eu costumo fazer mudanças assim, eu não consigo também ficar só do mesmo jeito. Então, desde o começo da pandemia, já fiz, né, aulas online, já fiz a musculação usando os elásticos, já usei o aplicativo, já usei fazer sozinha, né? Então, assim, e vai mudando porque às vezes tá numa fase para fazer uma atividade física mais pesada, daí tô animada, quero, né, vou fazer alguma coisa mais agitada. Daí outras vezes não, eu falei, bom, eu vou fazer um tai chi. Então tá bom, então eu vou lá e fiz um tai chi. Então dá para também ir adequando ao estado, né, que tá e vendo o que de benefício também vai ter, né? E como que isso vai ser bondoso para você e o como que você, na hora de fazer essas metas, consegue usar o que você tem de melhor, né? E acho que isso que você falou faz todo sentido, né? Mudar e até aceitar que em um momento você não vai fazer. Tá tudo bem. Né? O que você não pode é levar isso pro resto da sua vida, nem pro resto do seu mês ou do seu ano. Né? A pandemia não pode durar até 2095. Então, esse é um ponto importante. E até trazer para as pessoas que, quando a gente fala de atividade física,
Vale também, e vale muito aquilo que você está sentindo. Pessoa que nos vê agora e que está em home office, por exemplo, ou que está em quarentena, tô muito cansado, não faço nada, tô aqui parado o dia inteiro. Comece a se mexer. Vá varrer a casa, por exemplo. É uma forma de você fazer atividade física. Tem benefícios muito parecidos com uma caminhada. Eu diria não. Fisiologicamente, até maiores, porque varrer a casa é mais intenso do que caminhar. Para quem nunca varreu a casa, fica a dica aí. Então, esse é um ponto importante. Tira o aspirador, por exemplo. Já que você está de quarentena, deixa o aspirador de lado, varre. Eu sei que é uma coisa super simples, pode parecer muito distante para alguns, mas é uma forma de você fazer atividade física. Para quem está com filho em casa, fica a dica e fica a pergunta. Qual foi a última vez que você brincou com seu filho dentro da sua casa? De uma brincadeira que não envolvia tela e que não envolvia nenhum outro recurso, que só envolvia você e seu filho, né? Então a gente pensa nisso também. Ó, a Thaís está passeando com um cachorro? Tá show, né? Então acho que esse é o ponto também. Quem tem cachorros? Tem um estudo que mostra que pessoas que têm cachorro têm até 400% a mais de chance de cumprir as recomendações de atividade física. Então é Nossa, um grande personal suporte. trainer aí. Mas é dog trainer, a gente pode chamar quase. Então é isso, né? É começar a ter essa autocompaixão, mas uma autocompaixão que você também vai ali olhando, trabalhando, né? Então, acho que esse é o ponto. Sim, a gente sabe que existe recomendação, né, de atividade física, fazer 150 minutos de atividade física por semana, de moderada intensidade, dividida aí pelo menos em 3 a 5 vezes durante a semana. Mas a realidade é que mais do que a gente saber recomendação e protocolo, é saber o como que adequa isso no dia a dia. Então, todas essas dicas que você deu faz diferença, porque, é claro, se for falar qual que é o ideal, vamos lá tentar fazer um exercício físico, né, estruturado para Estruturado. fazer o desenvolvimento aí, motor, né, muscular, né, de fazer a controle aí quem tem doenças metabólicas como pressão alta, diabetes, né? Então é claro que existe essa recomendação, mas se você colocar a meta lá em cima, no final vai ver que está tão longe, é tão impossível que a pessoa não vai fazer nada. Então, o melhor é a gente ir engatinhando mesmo e você colocar a atividade física dentro da rotina, seja como for, né? Quando a gente podia sair, que era usando mais escada em vez da escada rolante ou elevador e tal, né? Mas mesmo dentro de casa, como você falou, passando uma vassoura, né? Então, fazendo alguma atividade dentro de casa já conta bastante, né? E isso faz muita diferença. Então, a gente tem que contar isso como atividade física também, né? Esses mini hábitos, né, Thaís? Então, com certeza. E você pode sim dividir. Em vez de fazer em 30 minutos, dá para dividir em 10 minutos, né? Então, 10 minutos é o mínimo, né? Menos do que isso, claro, tudo vale, né? Mas é o quanto conseguir fazer. E aí eu vou falar outra coisa também, né? Como pensando em risco cardiovascular, né? De promoção de saúde, diminuição de risco de doenças, né? De infarto, derrame, tudo. O tempo sentado, né? Não só a atividade física, mas o quanto menos você ficar sentado, é melhor para melhorar o seu risco cardiovascular, o seu risco de ter alguma doença aí do coração, né? Cardiológica, Ou né? do E todas, vaso. né? Até cânceres, tem muitos cânceres relacionados. Sim. E eu vou falar que eu também, eu no meio dessa pandemia, eu não aguento também ficar sentada, me dá um negócio assim que eu não consigo. Então, eu comecei a usar o computador em pé, né? Então,
é uma coisa, pelo menos diminui o tempo sentado. É claro que ficar de pé ainda é um hábito sedentário, mas você está de pé já tem um benefício melhor do que você ficar o tempo inteiro sentado. Até porque quando estou de pé, eu mudo uma perna, mudo outra, eu coloco um apoio, né, para eu poder colocar um pé em cima e depois coloco o outro pé em cima, né? Você mexe mais, você dá para lembrar de espreguiçar, porque a gente às vezes fica sentado, parece que quanto mais você diminui sua atividade física, menos atividade física você faz. Mas quando eu tô de pé, eu vou lá, eu costumo me alongar mais, né? Vou buscar água, né? Em vez de fazer, tentar deixar uns intervalos, né, no meio do trabalho, que seja para ir buscar água na cozinha, voltar, né? Então, só disso, só de fazer um pouco de movimento durante o dia, já vale também, já tem os seus benefícios, né? Sim, por exemplo, uma galera se queixa agora de, ainda mais agora que vai. A gente não teve inverno, né? Então, agora ainda mais que vai, continua muito quente. Ah, edema em membro inferior, em tornozelo. Aquela sensação de pé inchado, aquela sensação de panturrilha edemaciada, inchada. Fica de pé, não tem muito segredo, né? Tem muito cardiologista ainda hoje que diz, muito médico, muito profissional de saúde que diz na realidade, a panturrilha é nosso segundo coração. De fato, se a gente encarar dessa forma, ela é, porque ela que é uma das grandes responsáveis aí a musculatura de membros inferiores pelo retorno venoso. Então, se a gente parar para pensar, para uma pessoa hipertensa, para uma pessoa diabética, ficar de pé é fundamental, né? E é Ah, simples, sim, com certeza, já vale, né? A gente está sem chegando aí dúvida. nos minutos finais. Eu queria que você comentasse, então, para terminar, assim, quando que procura, quando que eu penso em procurar um profissional aí, um educador físico integrativo, né? O que que pode me levar a procurar esse tipo de profissional? Então, eu acho que o ponto é, se você tem dificuldade para encaixar uma atividade física dentro da sua rotina, se você não sabe por onde começar, procure um profissional de educação física para te dar um suporte. Dentro hoje da educação física, a gente tem diversas formas de trabalhar. Então, a gente pode trabalhar hoje com uma consultoria breve, que é o que eu faço, eu brinco que é um fitness coaching praticamente ali, que nem eu falei, de relembrar com o cliente todas as oportunidades, tudo que ele já viveu. Mas você também pode procurar um profissional para te prescrever o treino. Isso vale muito para pacientes aí, para clientes no caso, pessoas idosas com doenças cardiometabólicas que têm dúvida de por onde começar a prática regular de atividades físicas e qual o limite dessa prática, né? Como dosar esse limite. Então, acho que aí um profissional super cabe dentro dessas situações. Tá? Acho que são boas situações para se trabalhar. Obviamente, se você tem o objetivo de hipertrofia, emagrecimento, também super vale. É que o nosso foco aqui é um pouquinho diferente, então a gente acaba indo para outro público. Sim, sim. Então, muito bom. Eu acho que essa parceria que a gente faz para fazer uma atuação interdisciplinar, então não ficar só achando que saúde é ir no médico, mas é também se apropriar da sua saúde e procurar outros profissionais, né? Então, educador físico, né? Junto aí a psicólogo, né? Então, acaba atuando de uma forma bem integrativa, né? Sim, Pra, e que a gente pode adequar a realidade, né, de cada um. Então, acho que isso foi muito bom, né? Quem quiser, né, eu recomendo muito aí o Bruno. Tem aí trabalhos incríveis, né? Fazendo. Se você quiser falar um pouquinho.
Ah, não, obrigado, Acho que não. Acho que o ponto é, se você quer fazer atividade física de uma forma descomplicada, eu tô aqui para te ajudar. Seja para qual objetivo for. Obviamente que se você tem um objetivo principalmente aí de hipertrofia, academia, ficar marumbado, eu tenho profissionais melhores para te indicar até. Então, acho que esse é o ponto. Quando a gente é um bom profissional, a gente tem noção até de onde vai o nosso limite. Acho que esse é o ponto importante, né? Sim, E com obrigado certeza. pelo E a gente convite. tá aí para isso, né? Porque, de novo, cada um tem a sua habilidade, e se a gente reconhecer quais são as nossas habilidades e usar bem, a gente tem a melhor forma, né? Então, não tem certo nem errado, né? Eu gosto de falar isso, cada um tem aí sua jornada, seu caminho, e aí quem tiver aí querendo fazer uma atividade física mais integrada aí na rotina, eu acho que vale muito. E eu conto também como indicação de próprios profissionais de saúde, né? Então, médicos, né, que às vezes acabam sendo uma referência para indicar, mas enfim, outros profissionais também, aí, como tá vendo, de fisioterapia, psico, né, TO, tem várias profissionais que podem atuar junto para a gente potencializar aí o que a gente pode chegar, porque com certeza cada um tem os seus limites e suas habilidades, né? Então dá para usar o que tem de melhor, né? Com certeza. Eu brinco, a minha especialização hoje, embora eu tenha um monte de formação, hoje eu sou especialista em promover o movimento com prazer. Acho que esse é da forma que eu gosto de me colocar. Se você quer praticar um exercício físico com prazer, eu estou aqui para, com certeza, contribuir dentro desse processo. Opa, adorei aí isso daí, é muito, muito bom. Eu acho que é bem convidativo, né? Bom, É, achei ótimo conversar com você, né? E a gente ter aí visto como que a gente pode fazer sim atividade física sem sacrifício, que dá para a gente ter um olhar integrativo para poder adequar as nossas habilidades, nossos gostos e o que faz bem para a nossa rotina, né? E que a gente possa levar a atividade física não como uma obrigação, mas como uma forma de cuidado, né, a si mesmo e aos outros também, né? Então, queria agradecer demais você e todo mundo aí que participou. eu que agradeço, Pri. Eu agradeço a oportunidade, né? Sempre. E estamos aí, né? Para ajudar a movimentar o mundo. Sim, com certeza. Bom, então a gente vai se encontrando aí nos caminhos. Pessoal que perguntou, a live vai ficar salva no meu perfil. Quem quiser, vai lá. Indica aí quem que possa poder se beneficiar também. E aí a gente vai seguindo junto, tá bom? Então, boa noite, pessoal, boa noite, Bruno. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado, Pri.